Que negócio é esse de palavras que às vezes olhando eu consigo reconhecer duas palavras, mas elas estão juntas, são uma coisa só em inglês. Isso acontece bastante, né? Hoje a gente vai falar de coisas compostas, palavras compostas em inglês. É um recurso que acontece muito no inglês, mais do que no português. Às vezes dá uma confusão porque a gente quer formar com tradução, às vezes, a palavra do jeito que ela é em português, e aí a gente bate o olho e vê que não, que ela é completamente diferente. Como é que eu formo isso? Isso acontece muito com substantivos, que são coisas, objetos, coisas concretas ou abstratas em inglês, e também acontece com adjetivos, que são características, palavras que a gente usa para descrever alguma coisa. Então essas são as principais maneiras da gente formar esses compound nouns e esses compound adjectives. São palavras que ajudam bastante na hora que você começa a entender melhor a você aumentar o seu vocabulário, porque de duas palavras eu formo uma. Então é bem fácil de entender como isso pode multiplicar tudo que você sabe em inglês. Falando de substantivos, eu posso ter substantivos compostos que são formados por duas palavras juntas, que eu colo, né, no mesma palavra, uma palavra só, e eu posso ter duas palavras separadas, mas com um significado só. Então, por exemplo, palavras juntas, eu tenho dois exemplos muito clássicos para falar de partes da casa. Se eu for falar do banheiro em inglês, eu falo bathroom. Bathroom. Bath é o banho e room é a sala, então é a sala de banho que é o banheiro. Eu também uso para falar de uma parte da casa um substantivo composto backyard. Backyard é a palavra back, que tem a ideia de fundos, e yard, que tem a ideia de campo ou de espaço aberto. Então é como se fosse realmente um campo livre nos fundos da casa, é um backyard. Na verdade é o quintal, né? Em português a gente fala quintal e no inglês tem essas duas palavras juntas para falar a mesma coisa. Substantivos que eu tenho compostos e separados, eu tenho, por exemplo, bus driver, taxi driver, que é um pouco estranho pra gente no português, porque dá vontade de a gente falar driver of taxi, que seria o motorista de táxi. Isso não existe em inglês. O bus driver, o taxi e o bus são as características desse driver, e é que quando eu quero falar do motorista de táxi, motorista de ônibus, são duas palavras separadas, mas que funcionam com a mesma ideia, bus driver e taxi driver. Outra palavra que acontece muito com isso é o cinto de segurança. A gente não fala o de, o off, nada a ver. Cinto de segurança em inglês é seat belt. Seat belt. Então é como se fosse seat, o assento, e belt, o cinto. Então, um cinto de assento, né? E é uma palavra composta e também é um substantivo. Já na hora que eu falo de adjetivos, a gente fala de palavras mais bonitas, mais sofisticadas, coisas que eu consigo até usar no nível mais avançado. São características que são formadas por essas duas palavras e são compound adjectives. Um clássico que eu uso bastante aí na hora de falar da internet é worldwide, os dois W's do www, da World Wide Web. Quando eu falo que uma coisa está presente ou é disponível worldwide, ela está disponível no mundo todo. World tem a ideia de mundo e wide tem a ideia de amplo. Então ela está amplamente no mundo. Então ela é worldwide, é uma característica e uma palavra linda. Palavras ainda mais bonitas, quando eu quero falar que um filme me tirou o ar, me deixou sem ar, o adjetivo que eu uso é breathtaking. Breathtaking. Então é a ideia realmente do taking no sentido de pegar e breath no sentido de respirar. Então tirou minha respiração. That movie was breathtaking. Então é uma palavra maravilhosa formada de duas palavras mais simples e que transformam nesse adjetivo. A última palavra, que realmente já é de um nível ainda mais avançado, quando eu quero falar que tem alguma coisa que cobre o mundo ou que cobre um grande espaço de terra, tem um adjetivo em inglês que é earth cloaking. Earth cloaking. Então, earth é a terra e cloaking é um manto. É uma coisa que cobre alguma coisa, cobre as suas costas, cobre o seu corpo, né?
Então eu posso falar, por exemplo, the Earth Cloaking Universe. Então, né, aquele universo que cobre a Terra. Então dá uma característica super poética, super bonita. São palavras que são formadas por palavras mais simples. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias listas. Pode estudar. Deixe seu like se você curtiu. Eu posso trazer outras listas de palavras compostas aqui para melhorar o seu vocabulário. Você sabe que o meu objetivo é sempre fazer você falar mais, com palavras mais bonitas e mais rapidamente. E esse é um jeito bem bacana de estudar compostos em inglês. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day. E a Expression of the Day de hoje tem a ver com o rei do rock, o Elvis Presley. A expressão de hoje é Elvis has left the building. Elvis has left the building. Tradução ao pé da letra seria algo como Elvis deixou o prédio, foi embora do prédio. Então eu vou ter a ideia disso, eu posso usar essa expression quando eu estiver falando que alguma coisa acabou. Alguém foi embora, um palestrante já foi, ou a pessoa que eu queria falar não tá mais aqui. Dá essa ideia realmente de finalização. Então eu posso falar, por exemplo, no fim de uma reunião de negócios ou de uma conferência. Ok, guys, that's it for today. Elvis has left the building. Então, gente, é isso. Acabou por hoje. Vambora. Então tem essa ideia realmente de finalização. O Elvis é o Elvis, todo mundo sabe. E é uma expressão bem usada. Pode prestar atenção e colocar na sua lista de expressions of the day. And bye!